Bom é estar na casa de Deus. Bom é saber que nosso Deus tudo vê. Vou chamar a pastora Ana mais uma vez para me ajudar. Vamos orar. Hoje nós temos a alegria, né, de poder ouvir o Espírito Santo. Mais uma vez, através de uma reflexão da serva do Senhor. Para quem não conhece, eu acho difícil. Quem aqui já foi abençoado pela Edina? Pela fé eu estou vendo algumas mãos em casa fazendo assim, eu também. Eu sou o primeiro da fila. Quantas e quantas vezes eu pedi socorro em oração. E ela prontamente abençoando a minha vida, a minha casa, a minha família. E aprove ao Espírito, abençoar ela, colocando algo no coração da nossa amada irmã. Estamos em família, estamos juntos aqui nesse lugar maravilhoso. Estenda as suas mãos para cá e vamos abençoar a vida da diaconisa Edina, pedindo que o Senhor venha usá-la como sempre tem feito, para a glória do Senhor. Pai querido e amado, glórias a Ti, louvado seja o Teu nome. Senhor, a bênção do Teu Espírito sobre a vida da Tua filha, para a glória do Senhor. Receba do Senhor a paz do Senhor, uma paz sobrenatural. E o Espírito Santo te abençoe. Que o Espírito Santo te abençoe, para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Vamos ler uma palavra que está em Gênesis. Gênesis 16, a partir do versículo 7. Eu acredito que todos conhecem a história de Agar, que era escrava de Sarai. Mas um dia ela se cansou e fugiu. E ela estava no deserto, perdida. E no capítulo 7 diz assim, olha: tendo-a achado o anjo do Senhor, junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta-te para a tua senhora e humilha-te sobre as tuas mãos. Disse-lhe mais o Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por tão numerosa não se poderá ser contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás de Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição, ele ouviu o teu grito de aflição. Amém. Só até aqui. Podem sentar. O que eu quero falar, que eu quero meditar sobre hoje, é que Deus nos vê
Ele é o Deus que nos vê. Em todo tempo, Ele está nos vendo. Se você está triste, Deus está de olho em você. Se você está alegre, Ele está de olho em você. Agar estava triste e sozinha. Eu acredito que ela nem conhecesse a Deus. Mas ela, quando estava ali se sentindo abandonada, o anjo do Senhor falou com ela. E ela ficou tão agradecida que ela deu o nome àquele lugar, o Senhor que me vê. E o Senhor que viu Agar ali, Ele te vê. Ele está me vendo, Ele vê os nossos filhos. Ainda que não tenhamos tanto conhecimento dEle, mas Ele nos conhece. Porque foi Ele que nos formou, Ele que nos colocou no ventre da nossa mãe. Então, Ele conhece tudo sobre nós, todas as nossas necessidades, Ele conhece todas as nossas dores. No Novo Testamento, tem outro que ele fala que é diferente de Agar, porque Agar estava triste e se sentindo abandonada, sozinha no meio do deserto, grávida. Em João, que eu vou ler rapidinho, em João 1, a partir do versículo 47, está escrito assim, olha. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: este é um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou Natanael: de onde você me conhece? E Jesus respondeu: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Eu acredito que Natanael não estava triste, nem se sentindo abandonado como Agar. Ele devia ser um homem que conhecia Deus. Ele estava embaixo da figueira, embaixo de uma árvore. Devia estar orando. E Jesus viu ele também. Então, o que é a conclusão que nós chegamos? É que Ele nos vê em todos os lugares. Ele vê o nosso coração, Ele vê o nosso desejo, as nossas vontades. Ele cuida de tudo que é nosso, da nossa casa, dos nossos filhos. Ele cuida. Como eu não sou uma pregadora, então eu tenho que contar os meus testemunhos. Uma vez eu conversando com o Senhor, eu falei: Senhor, será que eles acreditam? Mas aí Ele disse: é entre eu e você. E o testemunho que Deus cuida de nós é tão importante que ontem eu falei: Senhor, qual o testemunho que eu vou dar amanhã? O Senhor sabe que eu não sei pregar. Então eu preciso ler a Tua palavra e contar o que o Senhor fez por mim. Porque aí as pessoas vão ficar com a fé mais aflorada. E é tão importante você contar o que Deus te fez. Eu gostaria muito de poder falar sobre isso, mas ainda não é. O meu caso não é esse. Que hoje, quando eu peguei um táxi para vir para cá, o motorista começou a conversar comigo e ele falou que ele era da Igreja Nova Vida, que ele estava na Nova Vida, que ele gostava. Eu falei: eu também já fui de lá. Contei para ele. Aí, de repente, ele falou sobre uma outra igreja. E eu falei para ele: Senhor, eu quero contar para o Senhor a bênção que eu recebi nessa igreja.
que o Senhor está julgando. O que importa não é a igreja. O que importa é o que você tem no teu coração. É o Deus que você tem. E contei para ele a bênção que eu recebi nessa igreja, que ele estava falando, entre aspas. E eu estou contando, eu estou olhando, e de repente eu vi que ele chorou tanto, que eu falei, Senhor, tem misericórdia, porque ele está dirigindo o carro, né? E ele começou a chorar. Ele chorou. Não deu tempo dele me contar o porquê do choro dele, porque eu cheguei aqui. Mas como eu falei, o que Deus fez pelo meu filho naquela igreja, como ele usou o pastor daquela igreja para abençoar o meu filho, eu acredito que ele deva ter algum problema com o filho. Então, hoje, daqui a pouco, nós vamos orar, porque eu sou para orar. Eu sou intercessora. Então, nós vamos orar. E vamos orar por esse motorista. Que ele... Eu falei, Senhor, tem misericórdia dele, porque ele vai dirigir, né? Então, mas Deus dirige o carro para ele. Então, quando eu disse para você que Deus cuida de tudo que é nosso, vou beber água. Eu quero contar para vocês como Deus um dia cuidou da minha casa. Eu estava numa outra igreja. Isso tudo está aqui, no contexto dessa palavra, que Deus nos vê. Eu era de uma outra igreja, e o pastor me convidou para eu ir ali nas Laranjeiras, no palácio, que tinha um governador, que ele era cristão. Esqueci o nome dele. Garotinho. E o Garotinho, quando ele estava como governador, ele abriu uma sala ali no palácio para que tivesse oração. Acho que muitas pessoas sabem disso aqui. O dia todo e a noite toda tinha gente intercedendo. E o pastor me convidou para ir lá um dia para orar. E a entrada é cheia de protocolo. Tem que entregar a tua identidade, só podia sair com o pastor. Tá bem. E era o pastor que ia conduzir o louvor e pregar a palavra, e orar. Então, quando o pastor começou a conduzir o louvor, veio assim na minha... Ele começou o louvor e veio assim, olha, a tua porta está aberta. Eu falei, uai, Jesus, a porta da minha casa? Ele disse, a porta da tua casa está aberta. Eu falei, mas não tem importância não, lá não tem, não vai entrar nenhum ladrão lá não. 18º andar, ninguém vai subir lá não. Ele disse assim, o ladrão está no teu andar. Eu falei, e a minha porta está aberta. E o ladrão no meu andar. Eu falei, Jesus, olha só. Para eu sair daqui agora, vai dar uma confusão tão grande. O pastor vai ter que interromper o louvor para me levar lá fora. Porque para eu pegar o meu documento que eu deixei, o pastor tem que estar comigo. Então, vou pedir um favor para o senhor. O senhor coloca um anjo lá na minha porta. Não deixa o ladrão entrar na minha casa, não. Não tem muita coisa lá, não, mas ele pode levar televisão, aparelho de som, que tiver lá. Então, por favor, o senhor não deixa, não. E aquieta a minha alma, porque eu vim aqui para te louvar. Eu vim aqui para orar. E não quero me preocupar com nada. Acabou. Eu não me preocupei com mais nada. E louvamos. Ouvimos a palavra. Eu cheguei lá, eram umas 9 horas, saí, era 11h30. Esqueci que tinha um ladrão lá no meu corredor. Ainda fui no Rio Sul com uma amiga minha, no banco.
Cheguei em casa 12:30. Quando eu saí do elevador, eu falei, meu Deus do céu, a minha porta estava aberta e o ladrão estava aqui. Quando eu abri a porta, ela estava aberta, realmente. Aí a gerente me ligou e perguntou, dona Edina, dá uma olhada aí nas tuas coisas, vê se está tudo bem, porque, infelizmente, o ladrão entrou na casa do fulano de tal, levou tudo que ele tinha, com uma arma. Quando a polícia chegou, ele já tinha levado tudo. Falei, não levou nada meu, não, está tudo aqui, tranquilo. Os anjos do Senhor estavam aqui, guardando a minha casa. Então, o que eu quero falar para vocês? Nós somos filhos. Somos guardados por Ele. Ele guarda a nossa casa, Ele guarda os nossos filhos, Ele guarda tudo que é nosso. Ele é o Deus do impossível. Quando Moisés foi chamado pelo Senhor para tirar o povo do Egito, da casa da escravidão, Moisés perguntou para ele assim, e quando eu chegar lá? Quando perguntarem quem me enviou, como é o seu nome? Ele diga para eles que o Eu Sou te enviou. Então, Ele é o Sou, o grande Eu Sou, na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos filhos. Ele foi na vida de Agar, porque ela deixou de ser escrava, porque depois Sara mandou ela embora de novo, está escrito na Bíblia, e ela foi com o filho dela. E, novamente, o Deus que a viu na primeira vez, também esteve com ela. Mostrou a ela uma fonte de água, que ela deu de beber o filho dela, porque ela saiu de perto dele, que ela disse, não vou ficar bem longe, que é para não ver ele morrer. Mas o Deus que nós servimos não nos deixa morrer. Esse é o Deus que você pode contar. Ele é soberano para curar, para libertar, para salvar. Ele é soberano em todas as áreas. Esse é o nosso Deus. Então, hoje, como está tudo tão diferente, até o fato de eu estar aqui, nós vamos orar. Você tem uma causa que você só fala para Deus? Todos nós temos. Nós temos nossos pedidos que nós só falamos para Ele. Só contamos para Ele. Né? Tem na Bíblia também, vai me vindo as passagens na minha mente. Tem a Sunamita, lembra dela? O desejo dela era ter um filho. E ela não contava para ninguém. Era só ela e Deus. Mas para dizer para ela que Deus ia dar um filho para ela. E ela ganhou o filho dela. Embora o esposo dela fosse velho, mas ela concebeu um filho. E um dia o filho dela morreu. Está escrito na Bíblia, viu? Não estou inventando, não. O filho dela morreu. E o que ela fez? Ela pegou o filho dela, deitou na cama que era do profeta, que ela tinha construído, e saiu de lá. E não falou para ninguém. Nem para o marido dela ela falou. Ela pediu para ele, arranja aí uma carroça. Se fosse hoje, seria um Uber, né? Chama um Uber ali para mim, uma carroça. E ele perguntou, para onde você vai? Vou falar com o profeta. Mas hoje não é dia de festa. Ela disse, está tudo bem. Está tudo bem. E ela foi falar com ele. Coisas que você só fala para Deus. Só com Ele. Quando chegou lá, ela falou para ele, eu te pedi algum filho? Não. Morreu. E o profeta ainda mandou o ajudante dele, vai lá, coloca a minha capa
sobre ele. Ela disse: assim como vive o Senhor teu Deus, eu não saio daqui se você não for. Era com ele, assim como nós temos que falar. É claro que nós podemos pedir oração, como o pastor disse ali. Eu tenho orado por muitas pessoas e muitas pessoas oram por mim. Se eu não tivesse intercessores por mim, eu te garanto que eu não estaria aqui. Mas eu tenho, assim como eu intercedo por vidas, vidas intercedem por mim também. Então hoje, nós vamos orar. Fala para Deus qual é o teu pedido. Aquele que você tem no íntimo da tua alma. Não precisa você falar alto, ninguém precisa ouvir, é só entre você e Deus. Nós vamos orar e você vai falar: Jesus, o meu pedido é esse. E eu te garanto que Ele vai ouvir. Tem 33 anos que o Senhor me aceitou como filha dele. Eu tenho orado muito. Eu sempre soube que eu era para orar para as pessoas. Porque com uns 2 meses que eu passei pelas águas, o Senhor me acordava de madrugada. Pode acreditar que eu estou falando a verdade para você. Ele me acordava às 3 horas da manhã. Edina. E eu falava: meu Deus, quem está me chamando? Acorda. Vem orar. E olha que naquele tempo eu trabalhava feito uma louca. Eu trabalhava, eu ia dormir 11 horas da noite, porque eu chegava, ia dar jantar, lavar louça. E eu falava: mas Senhor, eu estou tão cansada. Eu vou orar por quem? Eu não sei orar. Ele disse: ore. Clame pelas prostitutas que estão vendendo os corpos na beira da praia. Clama pelos que estão drogados embaixo dos viadutos. Clama pelos que estão na rua sem casa. Clama pelos velhos que estão abandonados nos asilos. Clama pelos orfanatos dos meninos que estão largados ali sem pai. E eu levantava rapidinho, dobrava meu joelho e falava: Senhor, em nome de Jesus, cuida dos homens. Amém. Mas ele não desistia de mim. Ele estava me ensinando. E ele sempre ouviu. Sempre. Sempre ele ouviu. Tem orações que demoram mais, mas ele sempre ouve. Uma vez, o meu marido, que não é cristão ainda, ele falava lá no tribunal, no trabalho dele, ele falava que Deus falava comigo, Deus fala com a Dina. Aí um dia, o Olivar chegou e estava chorando, que ele tinha recebido uma notícia que o sobrinho dele, Jefferson, que estava internado, o médico chamou a mãe, o pai, e disse assim: pode ir embora. Prepara que não tem mais nada, ele vai morrer. O Jefferson tinha 9 anos. Aí o Bazinho falou para o Olivar: liga para a Dina que ela fala com Deus. Aí o Olivar me ligou. Olivar, ele tem AIDS há muitos anos. Aí o Olivar falou assim para mim: Dina, o Bazinho falou que você conversa com Deus, né? E que Deus te ouve. Então diga para ele o seguinte: fala para Deus que é para ele me levar, em vez de ele levar o Jefferson. Porque o Jefferson é só uma criança e eu estou com AIDS, sou velho. Fala com Deus, pede a Deus para ele me levar no lugar do Jefferson. Eu ouvi e eu falei: tá bem. Bati o telefone, que era telefone fixo, né? Eu falei: mas que saco. Pensa que eu tenho algum campainha para falar com Deus, para fazer uma troca, e Deus precisa fazer troca de alguém. Eu falei: mas que saco. Aí quando eu ia saindo, o Senhor falou: ajoelha.
Eu me ajoelhei e falei, Senhor, me perdoa pela raiva que eu senti. Por favor, me perdoa. E o Senhor falou assim comigo, dá uma ordem, agora, em nome de Jesus, para que esse espírito de morte que está no corpo do Jefferson saia. E eu falei, em nome de Jesus, eu dou uma ordem. Espírito de morte, saia do corpo do Jefferson. Ele disse, agora, isso ele falando comigo, no meu ouvido, agora peça para que o espírito de vida entre nele. Em nome de Jesus, eu peço que o espírito de vida entre no Jefferson. E eu fiquei esperando. Não ouvi mais a voz. Pedi perdão por ter ficado brava. Me levantei. Aí, no dia seguinte, o Olivar ligou para mim, Dina, o Jefferson saiu do coma, está no quarto. 2 dias depois, o Jefferson está muito bem. Quando foi no domingo, a menina dele me ligou, tia Dina, meu pai mandou te avisar que o Jefferson está em casa. Ele tinha 9 anos. Hoje ele está com 25 anos. Então, eu sou especial? Eu sou queridinha de Deus? Não. É só você abrir o teu coração. Só você dizer, Senhor, eis-me aqui. É com qualquer uma. Ele não tem filho especial. Se tivesse, eu queria que fosse eu. Mas ele não tem. Todos nós somos filhos. Jesus pagou um preço muito alto. Foi o sangue dele que ele derramou na cruz do Calvário para que nós nos tornássemos filhos. O véu se rasgou quando ele estava naquela cruz, derramando o sangue dele. A separação que existia entre eu e Deus, entre nós e Deus, foi quebrada. O véu se abriu. Então, todos nós temos a permissão e a alegria de chegar diante dele com intrepidez e ousadia e orar, com a certeza que ele vai nos ouvir. Se por acaso demorar a chegar, espera. E fique atenta, fique atento, porque Satanás, ele vai tentar arrancar a tua fé do teu coração. Todos os dias, eu digo para Deus o quanto eu o amo, o quanto eu sou grata a Ele, porque um dia Ele me adotou como filha dEle. Eu era como Agar, eu era escrava. Escrava no sentido físico mesmo. E era escrava de Satanás. Meu pai e a minha mãe me abandonaram. Me deram para minha avó. A minha avó ficou de saco cheio de mim e me deu. Pediu o padre que arrumasse uma pessoa para cuidar de mim. Então eu era como Agar, escrava. Mas Deus pagou um preço alto para que eu fosse livre. E eu sou livre. Mas o demônio, que pensa que é teu dono, ele vai sempre colocar algo para te tirar da presença de Deus. Esse é o último que eu vou contar, tá? Meu neto nasceu e um mês de que ele tinha nascido, os médicos disseram que ele tinha 25% do coração dele doente. Que ele poderia, com o crescimento, ficar curado e também poderia morrer. E eu estou umas 2 vezes que eu acordava de madrugada, quando eu me ajoelhava,
Aí vinha a voz do demônio. Ele dizia assim: eu quero ver você adorar a Deus quando o teu neto morrer. Ele falou 2 vezes. Na terceira vez eu me levantei e falei para ele: escuta aqui, demônio, em nome de Jesus eu te repreendo. Se o meu neto viver, eu glorifico a Deus. Se ele morrer, eu glorifico a Deus. Porque Deus é soberano sobre ele. E passaram-se, hoje ele tem 3 anos. Com 2 anos foi fazer o exame e o médico falou: coração totalmente curado, sem nenhuma doença. O que Satanás queria? Que eu falasse: poxa, como é que Deus faz isso comigo, né? Fica atento para não deixar ele te enganar. Então nós vamos orar agora, vem pastor. Nós vamos orar. E aquela causa que você tem, fala com o Senhor. Ele é soberano. Ele é o grande eu sou. Sobre toda e qualquer situação que você tiver. Se for uma doença, Ele te cura. Se for dor na alma, Ele te cura. Se for uma falta de emprego, Ele abre portas. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. Vamos falar com Deus hoje. Se tem algum problema com teu cônjuge, com a tua esposa, com teu filho, coloca diante dEle. Ele está aqui hoje, viu? Porque Ele me conhece. E Ele sabe o quanto é difícil para mim estar aqui. Então, com certeza, se Ele permitiu que eu estivesse aqui, com todo temor na minha alma, Ele vai ouvir a nossa oração. Então, pode colocar diante dEle. Amém, pastor? Vamos fazer uma oração. Eu quero agradecer ao Senhor. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse dia. Obrigada, Senhor, porque assim como o Senhor libertou, abençoou Agar naquele deserto, assim como o Senhor falou com Natanael ali, o quanto ele era precioso diante de Deus, nós cremos também, Senhor, que nós somos preciosos diante de Ti. E em nome de Jesus, nós vamos amarrar e amordaçar todo espírito de escravidão. Porque a Tua palavra diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E nós somos livres para Te louvar e Te adorar. Obrigada, Senhor, por ter separado esse tempo, por ter feito tudo tão diferente hoje. Muito obrigada pela Tua presença maravilhosa aqui neste lugar. E cada oração, Senhor, que vamos entregar a Ti, nós já vamos Te louvar e Te engrandecer pela resposta que vamos receber. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fica à vontade. Louvado seja o Senhor. O grupo de louvor, ele está aí? Tá? A Renata está? Não estou vendo a Renata. Por favor. Não sei se a Renata está aí. Está aí? Tá? Nós vamos continuar orando. Nós vamos louvar. Nós vamos bendizer ao Senhor. Veja como é importante nós falarmos com Deus. Nós temos intimidade com o Senhor. Buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Nós poderíamos passar o dia aqui ouvindo testemunhos. E como Deus é fiel. Como Deus é bom e cuida de cada um de nós.
Então, nesse momento em que você acabou de colocar os seus pedidos diante do Senhor, pedindo a Deus, e muitas vezes são verdadeiros milagres, né? Deus, Ele faz milagres. A palavra do Senhor diz que Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre o mesmo. E Deus é maravilhoso e nós precisamos agradecer a Deus. Então, da mesma forma que você, nesse momento, colocou o seu pedido diante do Senhor, agradeça a Deus agora por algo. Feche seus olhos e agradeça a Deus agora por algo. Nós acabamos de pedir, mas vamos agradecer ao Senhor. Coloque algo diante de Deus agora em agradecimento. Agradeça pela sua casa, pela presença dEle primeiramente na tua vida. Agradeça a Deus porque você hoje está aqui na casa de oração, ouvindo a palavra de Deus. O Espírito Santo ministrando ainda nos corações com essa reflexão. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em Ti nós podemos descansar. Em Ti nós temos paz. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que renova as nossas forças. Para a glória do Teu nome. Amados, é interessante nesse texto, lá em João, que a amada Edina compartilhou. Natanael, ele teve esse encontro com o Senhor, mas um amigo dele, Filipe, anunciou Jesus. E no versículo, antes um pouco do que ela leu, diz assim: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me, vem comigo. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Aí sim, Filipe encontrou a Natanael no versículo 45 de João 1 e disse o seguinte para ele: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. É Jesus, o Nazareno, filho de José. Aí perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E aí tem um ensinamento aqui que arde o meu coração. A resposta de Filipe. O que ele fala? Vem e vê. Talvez você precisa utilizar exatamente isso para outras vidas que precisam ouvir de Jesus. Vem ver. Pode vir. Você vai ver. Como hoje nós estamos vendo aqui e compartilhando nesse momento na casa de Deus. Ele só falou algo muito simples: vem e vê. Só que aí, esses dois amigos estavam caminhando e Jesus viu Natanael aproximar-se, e antes dele falar qualquer coisa, Jesus é que fala a respeito dele. Ele diz assim, no versículo 47, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ele fica espantado.
E ele pergunta para Jesus: de onde você me conhece? Aí respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. A figueira é um local apropriado para meditação, debaixo de uma bela sombra, de um momento de quietude. E quantas vezes nós ficamos assim, a sós com Deus? Quem sabe você precisa retomar o seu lugar embaixo da figueira, de ficar a sós com o Senhor. E muitas vezes nós perguntamos: Senhor, o Senhor não está me vendo, não? Você já fez essa pergunta para Deus? Pelo menos no seu coração, essa forte impressão, como se Deus não estivesse se importando com algo que acontece dentro de nós. Mas Jesus, que maravilhoso, conforme falou a nossa irmã, ele diz assim: antes de Filipe te chamar, eu te vi. Quando você estava lá, os olhos do Senhor estão todo o tempo sobre a tua vida. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida constantemente. Enquanto você está dormindo, ali indefesa, naquele momento estamos, né? O Senhor está contigo, cuidando da sua vida. E isso causa um impacto na vida dele, porque não é difícil imaginar que Natanael, conhecedor das Escrituras, estava aguardando o cumprimento da promessa do Messias. E ele é impactado com aquilo que Jesus fala para ele: eu te vi, eu sei quem você é. Sabe o que isso nos lembra? Deus sabe quem somos. Ele nos conhece. Ele sabe de tudo na tua vida e na minha vida. A Bíblia diz que na substância informe Deus já nos assistia. E ele chega e diz: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha, esse impacto foi tão forte na vida de Natanael que ele declara a verdade das Escrituras. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí Jesus diz para ele assim: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Se prepara, pois maiores coisas do que estas verás. Com Deus é assim, Ele vai se revelando, Ele vai mostrando a nós a sua grandeza, o seu poder, a sua onisciência. E nós vamos aprendendo a cada dia com esse Deus maravilhoso, que nós estamos sendo conduzidos por Ele para ver coisas maiores. Sabe por quê? Aquilo que nós hoje enfrentamos, em que você está enfrentando hoje, creia, é para glorificar a Deus de alguma maneira. A palavra do Senhor nos fala que quando passamos por momentos de tribulação, na verdade o que Deus quer no nosso coração é um momento de perseverança. Porque a tribulação, ela deve produzir uma perseverança. E a perseverança é uma experiência, como está em Romanos. Ou seja, um caráter aprovado naquela situação. E pessoas que vão chegar até você diante daquilo que Deus tratou contigo. Você vai ser usado por Deus, porque você vai falar com uma propriedade diferente, vai falar assim: eu passei por isso,
e o teu testemunho vai ter peso na vida de outras pessoas. Ele fala assim, eu passei por isso e Deus é fiel. Deus é fiel. E não se surpreenda não, você que passou momento de situação gravíssima na família, com saúde, como aqui foi falado, e você recebe uma resposta que você tanto esperava, que é uma cura. Por exemplo, pessoas vão chegar para você e vão falar assim, olha, eu estou passando por isso. Aí você fala assim, eu posso orar por você? Porque eu sei que Deus é fiel para fazer exatamente isso. Da mesma forma, quando nós pedimos algo a Deus e não acontece, e o nosso coração é tratado por Deus, porque a gente esperava aquilo de todo o coração e não acontece, e ao invés de você ficar decepcionado com Deus, decepcionado, você faz como a nossa irmã nos ensinou, se ele viver, eu dou glória a Deus, se não viver, eu também dou glória a Deus. E aí pessoas que vão te procurar, e se você tiver uma experiência como essa, de quem sabe até um falecimento de alguém que você amava, e que você certamente não queria isso, mas você vai poder dar um outro tipo de testemunho, falar assim, Deus é fiel para te sustentar nesse momento, Deus é fiel para te levantar nesse momento, Ele fez no meu coração, eu senti vontade de não viver mais, mas Deus me deu coragem para avançar, e me deu vida, e hoje eu estou aqui, e eu quero orar por você, você não vai passar por isso sozinho, ou sozinha, porque é Deus que nos toma pela mão, e nos diz todos os dias o que é igreja, não temas, eu sou contigo. Aleluia. E é impactante ver que Jesus diz mais para ele, depois de falar, pois maiores coisas do que estas verás, a experiência com Deus crescente, a dinâmica do reino, e continua o texto no versículo 51, ele acrescenta, creia nisso, Deus sempre acrescenta, Deus sempre tem algo a mais para os seus filhos, Deus tem sempre algo a mais para falar conosco, de um esclarecimento na sua palavra, e diz o texto, e acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo, a terra para o céu, e anjos que são mensageiros estavam subindo e descendo, ou seja, estavam levando para o céu, mas não ficava lá, eles voltavam para a terra. Assim como nós ligamos aqui na terra, nós temos que ter plena convicção de fé, que quando fazemos isso, é ligado nos céus. Com o Senhor não é em vão, e Deus tem várias maneiras de falar com cada um de nós, uns até com voz audível. Eu nunca ouvi a voz assim. Deus fala no meu interior, no meu coração. Mas uma coisa é certa, de uma forma ou de outra, Deus fala. De uma forma ou de outra, Deus está falando contigo, porque é a revelação da verdade da palavra de Deus. Há um lugar de descanso. Vamos ficar de pé e louvar ao Senhor. Há um lugar de descanso em ti.
um lugar maravilhoso. De refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Só nele. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um A nossa fé lugar fortalecida. onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar Onde sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar E quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Pega suas mãos ao Senhor. Esse lugar é no Senhor. A presença de Deus na tua vida hoje. Esse lugar é no A presença do Senhor no nosso coração, na nossa mente. Esse lugar é no Senhor. 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 Pai querido e amado, a tua presença, Senhor, é real na nossa vida. Queremos te agradecer por essa reflexão desta manhã, de uma forma direta aos nossos corações, tão clara, onde a tua serva demonstra a intimidade contigo e passando a verdade que tu és Deus, e Deus Emanuel, Deus conosco, que tudo vê. O Senhor tudo vê e tudo sabe. Mas nós muitas vezes, Senhor, nos sentimos, Senhor, sem chão, e as nossas forças começam a serem sugadas, e nós precisamos, conforme nós estamos cantando, entrar na tua presença, certamente como Natanael estava debaixo da figueira, meditando e falando com o Pai.
E Jesus diz: eu te vi. Eu te vi no secreto. Eu te vi quando você estava ali sozinho. Eu te vi quando você estava passando por aquele momento de grande dor. E eu te vejo como você entrou hoje na casa de oração, na minha casa, diz o Senhor. Eu tudo sei, diz o Senhor. Mas hoje eu te abençoo. Eu renovo a tua fé e as tuas forças na minha palavra. Eu que sou contigo, diz o Senhor. Eu sou o que sou, diz o Senhor. Tu não sairás daqui sem as tuas forças renovadas em mim, diz o Senhor. Muitas vezes, amados, pensamos que os nossos pedidos não passam do teto, que Deus não está nos olhando, nos assistindo. Mas a palavra do Senhor nos garante que Ele sabe de todas as coisas, que Ele é incomparável. Diz lá a palavra do Senhor, Isaías 40, 25, que Ele é incomparável. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Esse é o nosso Deus. Aquele que está cuidando da tua vida, aquele que cuida da igreja, aquele que tudo governa na nossa nação. E o versículo 27, Deus coloca para nos lembrar, porque muitas vezes pensamos da maneira que está escrito, porque assim diz: por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Por quê? Não temos como dizer isso. Sabe por quê? Porque Deus tudo vê. Ele viu Agar, Ele te vê hoje. O Senhor viu Natanael, e Ele é fiel, e Ele nos assiste. E diz a palavra, no versículo 29, que Ele faz forte, aleluia, ao cansado. E não somente isso, mas Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, quem sabe hoje você precisa de um renovo na sua fé e nas suas forças. E se você deseja uma ministração para isso, fique em liberdade, ou no seu lugar, ou para vir aqui. Nós já vamos concluir a reunião, mas saia do seu lugar. Eu quero orar para que o Senhor venha renovar as tuas forças. Você que entrou cansado, sobrecarregado, aflito de alma, Deus hoje, Ele quer renovar a sua igreja, porque diz que Ele faz forte você hoje. Ele faz forte você que está sem força, você que reconhece um cansaço. Ele multiplica as forças de quem não tem vigor nenhum. Aleluia.
E eu posso falar algo com toda certeza aqui. Eu não sei o que está roubando as tuas forças. Pode vir para frente, bem perto do altar. Eu não sei, sabe por quê? Porque eu não consigo ver. Eu não consigo ver a não ser se Deus me revelar ou mostrar. Mas na verdade não importa muito isso. Por quê? Porque tem um, aleluia, que tudo vê. Aleluia. Tem um que tudo vê e conhece a tua estrutura. E conforme ele ardeu no meu coração, é amanhã que o Senhor quer renovar a tua fé. Aleluia. Com os testemunhos que nós ouvimos. E renovar as tuas forças. Mas Deus também lança um desafio para você. Você que veio à frente pedindo renovação das suas forças, é necessário você também entender a importância de você continuar esperando nele. Continua esperando nele. Por quê? Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm. Você que não aguenta nem andar, Deus está dizendo, você vai a correr na minha presença. Aleluia. E não vai se cansar. Por quê? Porque você está aguardando em Deus. Ele é bom demais. Ele trata, como disse a diaconisa Edina, Ele trata a nossa alma, Ele sabe, Ele nos conhece, Ele tudo vê, Ele está te vendo. Pedir ao pastor, me ajude impondo as mãos, diaconisa Edina, pastora Ana. Helena, por favor, Nancy. Quem estiver aí atrás, cobrindo em oração. Retaguarda de oração. Vamos Quero orar. sempre estar diante de ti. Deus está tocando. No teu altar. Pronto pra sentir e receber do teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação. Eu teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em as lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com som imbatível serei.
em mim para profetizar e pregar a libertação e teu poder para curar as cadeias, quebrar, confundir e fluir nessa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Juntos eu vou triunfar, mas eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Ele é a vida, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és o Ele é a fonte da salvação, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é tudo para nós. Ele é a razão de nós estarmos aqui. A presença dele no nosso meio. Senhor, queremos te agradecer por mais uma reunião que é totalmente dedicada a ti. O nosso culto de adoração, louvor e meditação na tua palavra. Obrigado pela tua